Hoje é o estudo 6, estamos indo para o final da nossa série. Semana que vem a gente vai ter um último estudo ainda, falando sobre os zelotes. É um outro grupo ainda que entra na Bíblia, né? Inclusive um dos discípulos de Jesus era um zelote. E daí a gente vai fazer uma conclusão também. Mas hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a diáspora, a sinagoga, o helenismo e a Septuaginta. Já vou explicar cada um desses termos. Então vamos lá. A diáspora em si, ela não é que ela aconteceu necessariamente no período intertestamentário. A diáspora ela já vem acontecendo desde os séculos anteriores e ela se intensifica no período da intertestamentária. Mas eu quero encaixar aqui, porque é difícil achar um outro momento para fazer uma explicação um pouquinho melhor da diáspora e também do surgimento das sinagogas, que é bem interessante. E o helenismo e a Septuaginta, daí a gente termina nosso estudo de hoje. Primeiro vamos ver sobre a diáspora. Aqui eu peguei uma definição do dicionário. Diáspora é a separação de um povo ou de muitas pessoas por diversos lugares, geralmente causada por perseguição política, religiosa, ética ou por outro fator. E também um segundo significado é a separação do povo judeu que durante alguns séculos se espalhou por todo o mundo. Então, para nós, no sentido religioso, geralmente a gente aplica a palavra diáspora à diáspora judaica, né? A diáspora dos judeus. Diáspora é a dispersão. Vamos usar uma palavra parecida no português. Diáspora é a dispersão. Então, normalmente a gente, e é isso que eu vou falar hoje também, né? A diáspora dos judeus. Mas vamos só ampliar um pouquinho que diáspora não é apenas dos judeus. É que às vezes a gente usa o termo só para se referir aos judeus, mas diáspora é a separação de um povo, de muitas pessoas, por diversos lugares, e geralmente causado por perseguição política, no caso dos judeus foi, né? Religiosa, ética ou por outro fator. Por exemplo, se usa o termo diáspora, a diáspora africana. Foi quando os povos africanos ali, e daí foi por motivo antiético, né? Por motivo de preconceito, dizendo que os negros não tinham alma, que os negros eram animais, comparando os negros a animais que não tinham alma. E então, isso justificava, né? Justificava pegar os negros e escravizar os negros como se fossem animais. E aí teve a diáspora africana, né? Que se tiraram os povos, vários povos da África e dispersaram esses povos para o Brasil, inclusive, Estados Unidos e etc. Então, também teve uma diáspora africana. Então, diáspora é aplicado para essa dispersão dos povos por motivo político, religioso, ético ou por outro motivo. Mas normalmente, a gente aplica mais a diáspora ao povo judeu. Povo judeu, muito bem, vamos começar por aqui. Não necessariamente começa pelo povo judeu, muitas vezes é usado para o povo judeu, mas eu quero voltar um pouquinho antes, porque a diáspora, o povo judeu, a tribo de Judá é só uma das 12 tribos de Israel. Então eu acho um pouquinho injusto falar só da diáspora dos judeus em si. Eu acho que seria bom a gente voltar um pouquinho mais e ver a diáspora de Israel. E a diáspora de Israel começa lá no ano 734, quando o reino do norte, né? O reino do norte, chamado Reino de Israel, porque tinha Israel, Reino do Norte, Judá, Reino do Sul. Quando o Reino do Norte, formado de 10 tribos, foi levado cativo para a Síria, né? E ali a gente teve, nessa deportação para a Síria, né? A capital era Samaria, por isso que depois deu o problema com os samaritanos, né? Mas então teve pelo menos 3 deportações diásporas aí, né? Em 734, Tiglat-Pileser III já leva uma leva, aqui em roxo. Em 724, teve uma segunda deportação promovida por Salmaneser e Sargon II,
então está em vermelho aqui, né? De novo, agora já foram por outra região. E a terceira deportação veio em 716 a 715, com o Sargão II. E daí vejam que é nessa terceira deportação, eles já vêm para esse lado. Na verdade, o que muitos historiadores dizem e comparam é que houve uma pulverização. Os assírios é como se pulverizassem os povos conquistados. Então, eles pegavam os povos e espalhavam os povos para não permitir, por medo de que esses povos se juntassem. Se um povo fica junto, ele facilmente faz uma rebelião. Mas quando você separa as pessoas, quando se coloca, digamos que os Estados Unidos invadissem o Brasil e pulverizasse o Brasil, colocasse uma parte do povo do Brasil no Paraguai, outra parte na Argentina, outra parte na Bolívia, outra parte na Venezuela, e assim pulveriza o povo, é muito mais difícil esse povo se reorganizar para lutar contra o Império. E parece que foi isso que o Império Assírio fez, ele pulverizou os povos como uma tática para que esses povos não se reorganizassem e se voltassem contra o Império. Então, nesse processo de pulverização dos povos, vocês podem imaginar que os desculpa, que o povo de Israel, né, essas 10 tribos do Reino do Norte, esse povo de Israel foi pulverizado e foi para todas as partes do Império Assírio, que era um enorme império. Tá? Então, essa é a primeira parte, quando a parte do norte, as 10 tribos do norte, foram, então, levadas cativos pelo Império Assírio. Alguns anos depois, veio a deportação do Reino do Sul também, do Reino de Judá, né? Das 2 tribos. Então, dessa vez foi a deportação para a Babilônia, que não aconteceu em uma vez só também. Ela começa em 605, quando Daniel, por exemplo, no nosso livro bíblico de Daniel, quando Daniel é levado e os seus amigos. Em 597 tem uma segunda leva de pessoas que é levada, e em 587 e 586, uma terceira leva de judeus que é levado para Babilônia. Levado para a Babilônia porque é um império babilônico, mas isso não quer dizer que foram levados só para a cidade da Babilônia, eles foram levados para diferentes cidades. Mas parece que o Império Babilônico, diferente do Império Assírio, que pulverizou, parece que o Império Babilônico, pelo menos, levou eles para algumas principais cidades da Babilônia, né? Mas então, vejam, o Reino do Norte já tinha sido pulverizado entre os povos, mandado para todas as regiões. Então, você já pode imaginar que 10 das 12 tribos espalharam-se pelo mundo. Depois, o Reino do Sul ainda, as 2 tribos do Reino do Sul também foram levados para a Babilônia, e da Babilônia, 50 anos depois, eles puderam voltar. Isso a Bíblia narra, né? O livro de Esdras narra essa volta, né? 50 anos depois eles puderam voltar, mas muitos não regressaram. Então, muitos, depois de 50 anos morando na Babilônia, muitos já ficaram na Babilônia. Muitos da Babilônia também foram deportados para o Egito já nessa época, e outros foram deportados para outras regiões ou se espalharam. Então, pessoal, só nessas 2 deportações, nessas 2 diásporas, nessas 2 dispersões, os judeus já se espalham pelo mundo. Além dessas 2 que tem na Bíblia, no período intertestamentário, tem uma grande deportação para o Egito no ano 300, que é bem no meio do período intertestamentário. Segundo o historiador Flávio Joséfo, Ptolomeu I, que era o imperador dessa época aqui, 300 a.C., deportou 120 mil judeus para servirem como mercenários no Egito. E esse pessoal que fica, inclusive, até o Império Romano, eles ainda continuam, muitos deles ainda trabalhando como mercenários no Egito. Mas 120 mil judeus, e fora isso, fora esses 120 mil, parece que o que Flávio Joséfo comenta é que 120 mil foram levados cativos para serem mercenários no Egito por Ptolomeu I. Mas fora isso, muitos outros judeus foram
de vontade própria para o Egito, para trabalhar no Egito em diferentes trabalhos. Eu quero que vocês frisem isso, porque no final do estudo de hoje eu vou mostrar para vocês como o cristianismo, o Egito se tornou um dos 5 principais focos do cristianismo do primeiro século até o quarto século do cristianismo. O Egito foi, às vezes a gente não imagina isso hoje, porque a gente olha para o Egito hoje e tem poucos cristãos no Egito, né? O Egito não tem expressividade em termos de cristianismo, mas isso é hoje. Historicamente, o Egito já foi um dos principais focos de cristianismo no terceiro e no quarto século da era cristã. Mas então foquem que é aqui que começam as coisas, né? Nessa diáspora dos judeus. Então os judeus se espalham pelo mundo, né? No mínimo nessas 3 diásporas aí, eles se espalham pelo mundo. Se a gente pega, por exemplo, e domingo passado foi o Pentecostes, e no Pentecostes, Atos capítulo 2, fala de todas as regiões que tinham judeus no Pentecostes. E daí nós temos, se a gente colocasse isso no mapa, a gente teria esse mapa aqui. Então aí vocês já podem ver como os judeus se espalharam pelo mundo. Em Roma, por exemplo, a gente sabe que na época de Paulo, Paulo vai escrever a carta aos Romanos, né? Em Roma tinha uma comunidade cristã muito forte, mas porque tinha uma comunidade judaica antes muito forte, né? Normalmente o cristianismo ele começa entre os judeus, e em Roma tinha uma comunidade judaica muito forte. Assim como no Egito tinha uma comunidade judaica muito forte. Então, vocês imaginem que os judeus realmente estão espalhados, essa diáspora, né? Os judeus e o povo de Israel está espalhado pelo mundo. Bom, então, levando isso em consideração, que eles foram espalhados pelo mundo, eles agora estão longe de Jerusalém e longe do templo. E daí vem o surgimento das sinagogas. Antes, o templo era o lugar da reunião e culto. Se a gente pega o Antigo Testamento, quando eles saem do Egito, o que Deus manda eles fazer? O tabernáculo, que era aquela tenda sagrada. As 12 tribos acampavam ao redor do tabernáculo, né? O tabernáculo era o centro religioso da vida do povo. O povo está reunido. Os 40 anos do deserto, depois a terra prometida, o povo está reunido, depois vem com Salomão a construção do templo, o templo é o lugar da adoração, muito bem. Agora, depois, quando os judeus são dispersos pelo mundo e o próprio templo foi destruído por Nabucodonosor em 586, então já nem tinha mais templo, o templo estava destruído. Eles estão na Babilônia, ou eles estão espalhados por todo o mundo. Então, o que acontece? Eles criaram um novo lugar para se reunir e meditar na palavra de Deus, que então foi a origem das sinagogas, que são muito parecidas com as nossas igrejas de hoje, não no sentido arquitetônico, tá? Arquitetonicamente, não. Mas nesse sentido de que em cada cidade a gente tem uma igreja. Isso é a realidade de hoje. Então, no Antigo Testamento era centralizado em Jerusalém, onde estava o templo. Mas depois da dispersão já não, vieram as sinagogas, então em cada cidade eles tinham uma sinagoga, que era o lugar chamado de uma casa de oração, uma casa de estudo da palavra de Deus. E os cristãos, quando os cristãos começam, eles parecem seguir na mesma toada, né? Eles criam esses lugares de adoração e de oração, onde são os nossos templos. E essas sinagogas são muito visíveis nas viagens de Paulo, que a gente estudou no ano passado. A gente via que o primeiro lugar para onde Paulo ia sempre era para a sinagoga. Ele ia de um lugar para o outro, o primeiro lugar que ele ia na sinagoga. E daí a gente pode ver que realmente em cada lugar tinha uma sinagoga, né? Onde tinha judeus, tinha uma sinagoga. Tinha uma casa de oração, tinha uma casa de estudo da palavra
de Deus. Então, só para mostrar para vocês aí como a origem das sinagogas tem tudo a ver e na verdade, é proveniente da dispersão dos judeus pelo mundo. Um outro fator muito interessante, e esse sim tem tudo a ver com o período intertestamentário que nós estamos estudando, é o helenismo e a tradução da Bíblia. O helenismo a gente já viu lá quando a gente estava estudando Alexandre o Grande, Império Grego-Macedônio, e depois os sucessores de Alexandre o Grande, né? Mas vamos ver uma definição de helenismo. Helenismo, primeiro, é uma palavra ou locução própria da língua grega. Heleno significa grego, tá? Então, helenismo tem tudo a ver com grego. Segundo, é o conjunto dos costumes e das ideias da Grécia Antiga. É interessante, pessoal, se a gente junta, Alexandre o Grande é por volta de 300, né? 324 até 312, mais ou menos, é o período de Alexandre o Grande, das conquistas de Alexandre o Grande do Império Grego-Macedônio. Mas se a gente estuda os filósofos gregos, a gente vai ver que os filósofos gregos viveram 500 anos antes de Cristo, 400 anos antes de Cristo, né? Aristóteles, Platão. Então, são de antes desse período. Eu estava assistindo esses dias uma série sobre Alexandre o Grande na Netflix, e é interessante como cada povo olhava para o outro, né? Na época de Alexandre o Grande queria levar a cultura grega, que ele achava a melhor cultura do mundo, levar a cultura grega para os outros povos, helenizar os outros povos. Ao mesmo tempo, se a gente olha para o adversário dele, que é o Dario, né, que é do Império Persa na época, que eles vão se enfrentar, o Dario olhava para o Alexandre, então o Alexandre olhava para o Dario assim, meio como um povo assim, que precisava de mais cultura. E o Dario olhava para o Alexandre como um bárbaro, né? Como se é o desconhecimento. O Império Persa olhava para aquele lado da Grécia e achava que ali tudo era bárbaro. Quando, na verdade, a gente, desde 600, 500 anos antes de Cristo, a gente já tem os grandes filósofos que até hoje são referência, aí Aristóteles, Platão, os matemáticos gregos, né? São dessa época aí, antes de Alexandre ainda. Então, a intenção de Alexandre o Grande nas suas conquistas é espalhar a língua grega por todos os lugares, né? E o Império de Alexandre o Grande, o Império Grego, foi um dos maiores impérios de todos os tempos. Eu mostrei para vocês que ele foi até a Índia. E Alexandre, então, ele quer helenizar os povos conquistados. Ele quer tornar a língua grega a língua universal em todo o império e quer levar os costumes gregos, que ele acha que são superiores, quer levar a filosofia grega por todos os lugares. Então, essa é a intenção, esse é o helenismo, levar os costumes gregos, levar a religião grega, Ele não faz isso obrigando, mas tem essa clara intenção de Alexandre de helenizar os povos conquistados. E deu certo. Deu certo em grande parte. Vocês veem que até hoje os nossos costumes políticos aí, embora não sejam idênticos, mas até os nossos termos, o Senado é uma realidade da política grega, né? Ela era organizada dessa forma. O próprio termo política vem de polis, né? Do grego cidade. Então, os termos são gregos. Então, notem aí que Alexandre, de fato, consegue helenizar, e muito dessa helenização é sentida até hoje por nós e por todo mundo. Né? Essa influência da filosofia grega, essa influência da política grega, da organização grega, né? E até da língua grega, a língua grega realmente acaba se tornando a língua universal. Mas então esse é o helenismo.
um conjunto de costumes e ideias da Grécia Antiga, a cultura que resultou da fusão da cultura grega com a dos povos conquistados por Alexandre Magno, e a influência exercida pela cultura da Grécia Antiga noutras culturas ou civilizações. Então, esse é o helenismo. Claro que aí, quando isso no meio dos judeus, isso dá um grande problema, porque os judeus têm a sua própria religião e têm a sua própria cultura que está totalmente associada à religião. E no momento em que esse helenismo começa a querer mudar a religião judaica, aí tem um claro confronto, né? E principalmente no período intertestamentário, a gente viu lá nos nossos primeiros capítulos aí, que foi exatamente esse helenismo, e daí o helenismo forçado, não por Alexandre o Grande, mas o helenismo forçado, que justamente vai ocasionar o período dos Macabeus, a revolta dos Macabeus, né? Os judeus não aceitaram essa helenização forçada. Muitos judeus cederam, né? Mas os mais realmente dedicados à religião não aceitaram. Vocês lembram até que uma das coisas que foi feita pelo Antíoco, né? Pelo rei da época, ele colocou a estátua de Zeus no templo. Zeus era o deus dos gregos, né? O maioral dos deuses gregos. E ele coloca a estátua de Zeus dentro do templo. Isso era absolutamente inaceitável para os judeus. Mas então, notem aí que nem sempre foi uma coisa forçada, mas essa era a intenção de Alexandre o Grande, a intenção do helenismo, que foi levada a efeito depois da morte de Alexandre pelos seus generais no Império Grego Macedônio. Então, agora notem esse helenismo, essa difusão da cultura, da língua grega. A língua grega se torna língua, de fato, universal, até no Império Romano. A língua... Qual foi a língua que foi escrito o Novo Testamento? Na época de Jesus, o grego, porque o grego era a língua universal, por mais que já fosse o Império Romano, mas a língua universal não era o latim. A língua universal continuava sendo o grego muito tempo depois, mesmo dentro do Império Romano, o grego ainda era a língua universal. E daí nós vamos para a segunda parte. Quando a gente entende esse helenismo, essa difusão da língua grega que se torna língua universal, a Bíblia, o Antigo Testamento, ainda estava em hebraico e agora era necessário traduzir. Então, o helenismo, como o grego se tornou a língua universal e principal língua de muitos judeus também que já estavam há séculos fora da sua terra, né? A língua mãe deles já não era mais o hebraico. Então, como o grego se tornou a língua universal e principal língua de muitos judeus e também de convertidos ao judaísmo em todas as terras, se tornou necessário traduzir o Antigo Testamento do hebraico para o grego. E essa tradução ficou conhecida como Septuaginta. Então, aí a gente tem uma das primeiras e mais famosas traduções bíblicas. A Bíblia, o Antigo Testamento foi escrito em hebraico, partes dele em aramaico, né? Mas são algumas partes específicas, em geral é hebraico. E daí vem essa tradução, nessa época, justamente nessa época, a tradução do hebraico para o grego, né? Do Antigo Testamento do hebraico para o grego. A tradução provavelmente foi feita em Alexandria, no Egito, entre o terceiro e o segundo século, ou seja, bem no meio do período intertestamentário, né? Então, se nós temos aí o período intertestamentário de 400 até a vinda de Jesus, ano zero, né? Nesses 400 anos, a Septuaginta, ela surgiu justamente no meio desse período aí e teve grande influência. A origem da Septuaginta é cercada de lendas, a tal ponto que a gente não sabe exatamente como a Septuaginta foi feita. O nome Septuaginta quer dizer 70 em latim. De acordo com a lenda, foram escolhidos 6 sábios de cada tribo de Israel.
6 sábios vezes 12 tribos dá 72 sábios, que teriam terminado a tradução em 72 dias. Mas isso é lenda, notem aí. Eles teriam trabalhado de forma independente, mas o resultado foi de plena concordância entre todos. Então, essa é a lenda, a principal lenda que é difundida, mas sempre se trata isso como uma lenda, né? 6 sábios de cada tribo, 72 em 72 dias, é uma lenda. E não se sabe exatamente quem exatamente fez essa preciosa tradução. Essa tradução foi importantíssima, pessoal. Imaginem a Bíblia estar em hebraico hoje, a gente não ia entender nada. Imagine a Bíblia estar em grego hoje, a gente já não ia entender nada. Imagine a Bíblia estar em latim, como estava, né? A Igreja Católica demorou muito tempo para fazer as missas em português ou na língua de cada povo, né? Antes era tudo em latim, as pessoas não entendiam o que o padre estava rezando. Mas é isso, então, veja como foi importante essa questão. No momento que o Alexandre o Grande heleniza os povos e torna a língua grega a língua universal, foi importantíssimo que o Antigo Testamento também fosse traduzido para o grego, que era a língua universal, e assim todos os povos conseguiam ter acesso, ou pelo menos conseguiam ler, né, na língua universal. Então a Septuaginta foi muito importante para as pessoas do período intertestamentário, e não só do período intertestamentário, continuou por séculos sendo a principal versão bíblica. Enquanto o grego foi a língua universal, a Septuaginta continuou sendo a principal versão do Antigo Testamento. Para todas as pessoas que não entendiam o hebraico, mas conseguiam entender o grego, a língua universal, qual é a versão que eles usavam? A Septuaginta, né? Convém lembrar que o Novo Testamento também foi escrito na língua grega. E muitas vezes os escritores do Novo Testamento preferiram usar a tradução da Septuaginta nos seus livros, ao invés de fazer uma tradução do hebraico, embora os discípulos de Jesus, Mateus, né, Pedro, né, João, todos eles fossem judeus. Paulo, né, também um judeu, embora todos eles soubessem o hebraico e fossem capazes de ler em hebraico ainda, mas muitos escritores do Novo Testamento, e muitas vezes quando eles citam passagens do Antigo Testamento, eles citam passagens já da tradução da Septuaginta, ao invés de fazer uma tradução diferente lá direto do hebraico. Então a Septuaginta até ela é usada pelos escritores do Novo Testamento. Então veja a importância, não sei se vocês já tinham ouvido falar desse livro aí, dessa primeira tradução, mas foi uma tradução muito importante no período intertestamentário, que surge no período intertestamentário, e foi muito importante, porque para todos esses judeus dispersos pelo mundo, que já não conseguiam mais entender, às vezes, bem o hebraico, porque já não moravam há séculos. Imagine aqueles que foram deportados no ano 700 a.C. Depois, no ano 200 a.C., já tinha se passado 5 séculos. Quantas gerações? Esse pessoal muitas vezes já nem falavam mais direito, talvez falavam um pouco ainda, né? Vocês imaginem, aqui nós estamos ainda no meio da cultura holandesa. Na terceira, quarta geração, na quarta geração, as crianças já quase não falam, entendem um pouco, mas muitos deles já nem falam mais o holandês, outros já falam com dificuldade. Agora põe aí 500 anos em cima para vocês terem uma noção, né? Muito complicado preservar uma língua por 5 séculos. E foi o que aconteceu. Então, esse pessoal aí, esses judeus dispersos, já nem entendiam mais o hebraico. E então, essa tradução da Septuaginta para o grego foi fundamental, e foi uma tradução que surgiu nesse período intertestamentário. E outra coisa, pessoal, que se comenta é que Deus estava conduzindo esse processo mundial. O fato da língua grega se tornar a língua universal
E o Antigo Testamento estar traduzido para o grego e o Novo Testamento ser escrito em grego, essa língua universal e a Bíblia estar nessa língua universal foi fundamental para a comunicação do Evangelho. O Evangelho não teve tanto problema de comunicação, porque o Antigo Testamento já estava traduzido. Quando Jesus vem, o Antigo Testamento já estava traduzido para o grego, a Septuaginta, e o Novo Testamento já foi escrito na língua universal, já foi escrito em grego, e pelo menos essa dificuldade linguística não teve. E o fato de Alexandre o Grande realmente ter tornado essa língua uma língua universal, a gente vê nisso a mão de Deus guiando a história e preparando até a vinda de Jesus e a proclamação do Evangelho, né, nessa língua universal e facilmente sendo levada por todos os povos. E para terminar, comentei no início, às vezes a gente não tem ideia, a gente olha o Egito hoje, e o Egito hoje não tem importância nenhuma, assim, para o cristianismo, né? A gente olha para o Egito e a gente vê cristãos perseguidos no Egito. A gente olha para o Egito e a gente vê uma igreja lá muito fraca no Egito, né? Mas os primeiros séculos foram olha que o Egito se tornou um dos 5 centros do cristianismo nos primeiros séculos. Os 5 centros do cristianismo, não sei se vocês já ouviram falar disso, os 5 centros do cristianismo nos primeiros séculos foram Jerusalém, é óbvio, Antioquia, para quem estudou Atos dos Apóstolos junto conosco aí, Antioquia foi de onde partiram as viagens missionárias de Paulo, né? É um pouquinho para cima de Jerusalém, já na Síria. Então, Jerusalém, Antioquia, e daí a gente tem Constantinopla, né? Que hoje é Istambul. Hoje é Istambul, está na Turquia. Foi muito importante os credos, por exemplo, alguns dos credos, o credo niceno, chamado credo niceno-constantinopolitano, né? Porque parte dele também foi escrito, reafirmado em Constantinopla. Então, Constantinopla, atual Turquia, foi um dos grandes centros do cristianismo nos primeiros séculos. Roma, né? Pedro foi para Roma, Paulo foi para Roma, Pedro morreu em Roma, Paulo morreu em Roma. Roma se tornou um dos grandes centros do cristianismo, onde estavam grandes líderes. E o quinto, então, Jerusalém, Antioquia, Constantinopla, Roma. E o quinto centro não estou colocando em ordem de importância, são os 5. O quinto é Egito. E se vocês, não sei se quanto vocês estão familiarizados com esses nomes, mas Tertuliano, por exemplo, Tertuliano foi fundamental. Tertuliano era de Cartago, diz aqui o primeiro teólogo africano. Tertuliano viveu em 160 depois de Cristo. Foi um líder da igreja que a gente chama de igreja primitiva, dos pais da igreja, dos primeiros séculos do cristianismo. Tertuliano é um dos pais, importantíssimo para a história do cristianismo. Ele era africano, primeiro teólogo africano. 160, Orígenes é de 180 depois de Cristo, um pouquinho depois de Tertuliano. Orígenes também é de Alexandria, né? Alexandria no Egito. E Orígenes também super importante na história do cristianismo e desses pais da igreja. E depois Agostinho, o Santo Agostinho, né? Agostinho que foi influenciador de gerações de teólogos, inclusive Martinho Lutero, em 1500, Martinho Lutero é influenciado por Agostinho ainda, né? As obras de Agostinho foram obras muito bem escritas. Aqui até a gente tem Orígenes de Alexandria, o pai da teologia sistemática, da sistematização da teologia, Agostinho de Hipona, o doutor da graça. E todos esses, para vocês notarem aí, 3 que eu lembrava de cabeça. Talvez, se eu fosse pesquisar, teriam outros. Mas isso daqui, ó,
nos primeiros 3 séculos do cristianismo. Tertuliano, Orígenes, Agostinho. Egito era um dos centros do cristianismo. Então, e por quê? Muito por causa da diáspora. Porque essa diáspora, com a diáspora dos judeus, se formou uma comunidade judaica muito forte no Egito. E como o cristianismo, Paulo, né, sempre procurava em primeiro lugar os judeus, o mesmo aconteceu no Egito também, e entre essa comunidade judaica se formou uma comunidade cristã muito forte, muito pungente, um dos centros do cristianismo dos primeiros séculos. Então eu queria falar isso para vocês, porque quem olha para o Egito hoje, para o cristianismo no Egito hoje, não diz qual foi a importância do cristianismo no início do Egito, no início do cristianismo, né? Muito bem, vamos ficar por aqui. Então, na próxima próximo estudo, nós vamos estudar os zelotes e fazer uma revisão aí do período para terminar os nossos estudos do período intertestamentário.